enche a minha vida, Espírito, enche a minha vida, enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Espírito, enche a minha vida, Espírito, enche a minha vida, enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar, diante do teu altar. Bom dia, meus irmãos. Gostaria de convidá-los a ficarem de pé, se vocês puderem, para o nosso próximo cântico. Enquanto a gente cantar, a nossa próxima música, você tem a oportunidade, se você veio preparado, para trazer seus dízimos, para trazer suas ofertas. Peça para que o Senhor fale com você durante esse momento de cântico e durante o momento da mensagem que vamos ouvir daqui a pouco. Foi por amor que Jesus se entregou numa cruz, por nos amar do pecado ele nos libertou. Não há no mundo nada que vença esse amor. Eu sei, é tão difícil entender a morte de Jesus. A sua dor, o seu sofrer, tudo que ele passou por mim e por você. A morte tentou vencer o amor de Jesus, mas ele venceu e hoje vive. E ele nos ensinou que tudo passará e o que realmente irá contar é o amor. Foi por amor que Jesus se entregou numa cruz, por nos amar do pecado ele nos libertou. Não há no mundo nada que vença esse amor. A morte tentou vencer o amor de Jesus, mas ele venceu e hoje vive. E ele nos ensinou que tudo passará e o que realmente irá contar
amor que Jesus se entregou numa cruz por nos amar. Do pecado Ele nos libertou. Não há no mundo nada que vença esse amor. Senhor, que o Senhor continue falando conosco. Obrigada por tudo que o Senhor tem feito, Pai. Obrigada porque o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem nos abençoado, Deus. Muito obrigado pela graça que o Senhor derrama em nossas vidas todos os dias. Eu lhe agradeço pelos dízimos, pelas ofertas que foram entregues no teu altar, Deus. Lhe agradeço por cada irmão que está aqui presente, Deus. Lhe agradeço por aqueles que não puderam vir. Peço para que o Senhor cuide de todos, Deus, em nome de Jesus. Peço para que o Senhor abra os nossos corações, para que seja terra fértil, para ouvir o que o Senhor tem para nos dizer nesse dia, Pai. Continue nos abençoando após o culto. Abençoe para que a gente consiga retornar, ouvir mais da Tua palavra, Deus. Que o Senhor fale conosco nesse dia, Deus. Entregamos nossas vidas, nossos pensamentos, o nosso coração no Teu altar, Deus. Em nome de Jesus é que eu oro, amém. Bom dia, meus irmãos. Graça e paz de Jesus a todos, amém? Muito bem, graças a Deus, graças a Deus. Um grande privilégio estar mais uma vez juntos. Nós temos muitas famílias da nossa igreja viajando nesse final de semana, alguns também adoecidos, né? Nós vamos orar por cada um deles daqui a pouco. Alguns avisos apenas, irmãos, só lembrando a nossa convocação para a próxima sexta-feira, às 8 horas aqui na igreja, dia 1º de julho, nós vamos ter a nossa mini vigília de oração. Então nós vamos começar a nossa vigília às 8 horas, vamos até às 11 horas da noite dessa sexta-feira. Nós vamos orar pelo nosso mundo, nós vamos orar pelo nosso país, nós vamos orar pela nossa igreja, nós vamos orar por nós também. Então, motivos não faltam, né? Então quero convidar cada um de vocês a estarem conosco. É um tempo muito gostoso, a gente tem ali música, oração e depois também nós temos um lanchinho. Então quem vier, traga um lanchinho também para a gente poder compartilhar. Então salva essa data aí, 1º de julho, sexta-feira, 20 horas, nós vamos nos reunir aqui na cantina da nossa igreja e nós vamos orar ao Senhor. Muito bem, lembrando que no próximo domingo, já o primeiro domingo do mês, dia 3 de julho, nós teremos aqui na nossa igreja nosso culto de ceia pela manhã. A gente chama de ceia ágape, não é? Mas nós, nesse domingo especificamente do mês de julho, nós não teremos aquele lanchinho após o culto, antes do culto, ok? Por conta ainda da pandemia, que aumentou um pouquinho os casos. Então a liderança dessa igreja achou por bem a gente cancelar aquele lanchinho aqui no começo do culto, ok? Mas nós vamos ter o culto normal. O nosso culto começará às 9 horas, com a ceia do Senhor. Nós teremos aqui uma apresentação, um evento muito especial na igreja, domingo de manhã. Vai ser a surpresa, os irmãos que vierem vão desfrutar desse momento, que é um momento de muita alegria também na vida da nossa igreja. Muito bem. E o último aviso, na verdade, uma convocação. Eu gostaria de convocar os homens da nossa igreja para logo após o término do nosso culto agora pela manhã, aqueles que puderem, a saúde permitir também, nós temos aqui alguns móveis aqui embaixo na nossa garagem, que a gente precisa levar para casa aqui de uma irmã aqui perto, mora aqui perto,
E aí precisa de braço forte, né? A Luciane falou comigo assim, pastor, vê se vai ter homem domingo lá na igreja. Ela falou comigo isso. Eu falei, ô Luciane, você já me excluiu automaticamente da equação, né? Mas, além de mim, se tiver mais homens aqui nessa igreja, então os irmãos, por favor, gastem aí uns 20 minutinhos do seu tempo, meia hora, para a gente poder carregar os móveis na mão mesmo, né, pela nossa garagem, até a casa da nossa irmã, que mora aqui do lado. Vai ser uma grande alegria para ela. Muito bem. E o último aviso que eu queria dar, os irmãos devem ter percebido ali no hall da nossa igreja, um material disponibilizado ali, que é o Evangelho de João, a única esperança, né? Jesus, a única esperança e tal. A mensagem de João, nós temos aqui depois no finalzinho, até um estudo bíblico sobre o conteúdo do Evangelho, né? Então, você pode pegar ali um seu gratuito, pega 2, 3, mas tem aquele propósito de poder levar para alguém que não conhece o Evangelho ainda, né? E é uma forma de você evangelizar, um ponto de contato para que a pessoa tenha acesso aqui ao Evangelho de João. Então, está aqui no nosso hall, em cima daquele móvel que nós temos ali. Aí você pode pegar lá a quantidade que você acha que você conseguirá distribuir, tá certo? Muito bem. Então, avisos dados. Abra comigo sua Bíblia, na primeira carta do apóstolo apóstolo Pedro, 1 Pedro, capítulo 1 ainda. Nós vamos ler novamente a partir do verso de número 6. Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 1, a partir do verso 6. Pedro escreveu assim, todo mundo achou? Amém? Nisso vocês exultam, embora no presente, por breve tempo, se necessário, ainda sejam contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da fé que vocês têm, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo, resulte em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Mesmo sem tê-lo visto, vocês já o amam. Mesmo não o vendo agora, mas crendo nele, exultam com uma alegria indescritível e cheia de glória, obtendo o alvo dessa fé, que é a salvação das vossas almas. Foi a respeito dessa salvação que os profetas indagaram e investigaram. Eles profetizaram a respeito da graça destinada a vocês, investigando qual a ocasião ou qual as circunstâncias oportunas que eram indicadas pelo Espírito de Cristo, que neles já estava, ao predizer os sofrimentos que Cristo teria de suportar e as glórias que viriam depois desses sofrimentos. A eles foi revelado que, não para si mesmos, mas para vocês, ministravam as coisas que agora foram anunciadas a vocês por aqueles que, pelo Espírito Santo, enviado dos céus, lhes pregaram o Evangelho. Coisas essas que anjos também desejavam contemplar. Senhor, nós te damos graças mais uma vez pela tua palavra, por essa leitura que fizemos. Muito obrigado, Senhor, muito obrigado por essa congregação, por esse ajuntamento. Eu oro, ó Deus, pela vida de cada um dos meus irmãos, cada um com as suas lutas, com as suas aflições, suas angústias, Senhor. Nós temos também nessa manhã muitos irmãos ainda adoentados, alguns hospitalizados. Ó Deus, que a tua graça possa alcançar cada um dos nossos lares, Senhor. Ó Deus, que o teu espírito de sabedoria possa repousar sobre nós, para que tenhamos da parte do Senhor todo o entendimento para tomarmos decisões acertadas nos nossos relacionamentos.
entre marido e mulher, entre pais e filhos. Ó Senhor, no nome de Jesus, visita a sua igreja nessa manhã, Senhor. Nós estamos em um mundo tão hostil, tão de cabeça para baixo. Precisamos tanto das tuas misericórdias sobre nós. Visita os nossos familiares, Senhor, com a tua salvação, com a tua cura, com a tua luz, Senhor. Ó Deus, faz aquilo, ó Deus, que nós somos incapazes de fazer. Precisamos da tua graça, Senhor. Então, derrama sobre o teu povo nessa manhã. E agora, quando vamos ler a tua palavra, fala conosco, instrui-nos por meio do teu Espírito, Pai. É a nossa oração. E oramos assim no nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Meus irmãos, nós já estamos caminhando há um bom tempo aqui nessa carta de Pedro. Nós aprendemos já no decorrer das nossas reflexões que Pedro escreveu essa carta para um público muito específico, que eram os irmãos que haviam sido expulsos ali da cidade de Roma. Esses irmãos, então, migraram ali para o norte da Ásia Menor, onde hoje é a Turquia. E por que eles foram expulsos? Eles foram expulsos por causa da perseguição ao Evangelho de Jesus. Eles foram expulsos porque professavam seu amor a Jesus de Nazaré. E nessa situação de peregrinação, então, longe da família, perda de emprego, patrimônio e tudo mais, uma terra estranha, uma terra hostil, é natural que a angústia bata no coração desses irmãos, né? A saudade também. Pedro, então, escreve a esses irmãos, falando justamente isso, que eles não deveriam entrar em desespero, porque eles precisavam entender aquilo que Deus estava fazendo na vida deles. Pedro começa sua carta dizendo para que esses irmãos coloquem o coração e a esperança deles naquilo que Deus já fez por eles. E o que Deus fez por esses irmãos? Pedro lembra esses irmãos que eles são eleitos de Deus, eles foram eleitos segundo a presciência de Deus, ou seja, antes da fundação do mundo, Deus já os havia escolhido nominalmente, pessoalmente, para a glória, não é? Então, esses irmãos foram eleitos pelo próprio Deus, não por causa de algo que esses irmãos haviam sido feitos, ou seja, não tem absolutamente nada a ver com mérito, mas tem a ver com o juízo de Deus. Deus elege porque Ele é santo, justo, bom e verdadeiro. São esses critérios que Ele usou para nos eleger. E nós fomos eleitos por Deus. E o que Deus fez por esses eleitos? Deus os fez nascer de novo, né, para uma nova vida. Eles começaram a perceber o reino de Deus entre eles. Então os olhos deles foram abertos, né? Não eram mais agora seres rastejantes desse mundo, sensório, apenas andando por vista, mas agora eles podiam muito bem contemplar o reino de Deus. Portanto, eles nasceram de novo, tiveram os olhos deles abertos para essa realidade, e eles nasceram de novo para quê? Pedro vai dizer que eles nasceram de novo para uma viva esperança, não é? Para não viverem mais com aquela cabeça de amendoim da cultura greco-romana, voltada apenas para o seu prazer pessoal, mas eles nasceram para uma viva esperança que não era fútil, que não era apenas pregada nesse mundo, agarrada nesse mundo, mas eles agora foram ressuscitados para algo eterno, não é? O C.S. Lewis vai dizer que tudo aquilo que não é eterno, né, é eternamente inútil, né? Então, quando nós gastamos, meus irmãos, o nosso tempo com aquilo que não é eterno, a nossa vida se torna inútil. Quando nós não investimos os nossos dons e talentos e tudo mais nas coisas que de fato são perenes, nas coisas de fato que são sólidas, a nossa vida passa e nós olhamos para trás e nós construímos sobre a areia. E Pedro vai dizer, não, nós somos ressuscitados, nascemos de novo para uma viva esperança. Para que a gente entenda o reino de Deus. É isso que Paulo fala em Romanos capítulo 12, por exemplo, quando ele diz assim aos cidadãos de Roma ali, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, o vosso culto inteligente, e não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação
do vosso entendimento, não é? O que Paulo está dizendo ali aos romanos é que os romanos não podem mais tomar a forma, a moldura desse mundo. Não os conformeis mais a esse mundo, não é? Não sejam, a palavra que ele usa ali no grego, shema, a ideia de forma aparente, é como se fosse uma casca mesmo, ou seja, não sejam tão ocos como esse mundo é oco, não sejam tão pequenos e tão medíocres como esse mundo é pequeno e medíocre, mas vocês agora têm uma semente nova em vocês, e o que vocês precisam fazer? Vocês precisam transformar, vocês precisam, ali no grego, metamorfose, não é? Deixa de ser lagarto e passa a ser agora uma borboleta. Percebam a verdadeira natureza agora que já está operando em vocês, a nova vida que está operando em vocês, o poder de Deus que já habita em vocês, né? Então metamorfê, ou seja, transforme a maneira de vocês pensarem. Não pensem mais como os pagãos pensam, não se comportem mais como os pagãos se comportam, né? Vivam uma nova vida, vocês nasceram para isso, para essa viva esperança. E também outra forma de traduzir essa expressão viva esperança é aquela esperança que vive. E se essa tradução também é possível, é uma alusão clara que é Jesus, porque mais uma vez Pedro vai nos lembrar, por que a gente precisa viver essa nova vida? Por que a gente precisa viver essa vida elevada? Porque o nosso Redentor está vivo, porque ele venceu esse mundo superficial, ele venceu esse mundo mau, esse mundo que cultua o prazer, esse mundo que cultua apenas o dinheiro, o aqui e agora, onde os maus prosperam sobre os bons. Jesus arrebentou com tudo isso, irmãos. Jesus morreu e ressuscitou para colocar um fim, para dar um golpe fatal, final, em toda maldade, em todo pecado, em toda desgraça. Os poderosos desse mundo não têm a última palavra. Aqueles que se vingam nesse mundo não têm a última palavra. Aqueles que fazem mal ao seu próximo não têm a última palavra. É por isso que nós não podemos reproduzir a maldade. É por isso que nós não podemos reproduzir a injustiça. É por isso que nós não podemos estar agarrados naquilo que as pessoas desse mundo estão agarradas, seja prazer, seja dinheiro demais, seja o que for, porque todas essas coisas já foram julgadas por Jesus, já foram destruídas por Jesus. E o que nós temos que entender é que nós devemos nos arrepender dessas coisas, que já foram julgadas e destruídas por Jesus, e agora Jesus nos chama para uma nova vida. Nós precisamos amar essa nova vida. Esse mundo está julgado e condenado. Nós não podemos ser julgados e condenados praticando as mesmas obras desse mundo. É isso que Pedro está dizendo, essa esperança que vive, assim como Jesus ressuscitou e venceu esse mundo, nas próprias palavras do Mestre, nós também haveremos de vencer se nós seguirmos os passos do nosso Mestre. Nós somos, então, nascidos de novo para essa viva esperança, essa esperança que vive, e também para a nossa herança. Irmãos, nós temos uma herança. Esse mundo, da forma como está, jaz no maligno, esse sistema mundano não é a nossa casa, não é a nossa herança, essa não é a nossa pátria. Assim como esses irmãos aqui eram peregrinos, porque foram expulsos ali da sua terra, nós também, irmãos, nós somos peregrinos nesse mundo. Nós aguardamos novos céus em nossa terra, nós temos uma herança, uma cidade que Deus está preparando para nós. É essa a mensagem aqui de Pedro. Então não se sintam confortáveis nesse mundo. Gente, e é por isso que esse mundo nos odeia. Às vezes a gente fica querendo ser aceito nesse mundo, não é? Às vezes a gente fica querendo que as pessoas nesse mundo nos abracem, nos aplaudam e tudo mais. E às vezes a gente troca a glória eterna pelo aplauso aqui e agora, pelas realizações aqui e agora. Gente, mas nós não somos desse mundo. É por isso que muitas vezes nós vamos ser rejeitados, inclusive, pelas pessoas da nossa própria casa, na nossa faculdade, no nosso local de trabalho. É porque nós não, como Jesus orou na oração sacerdotal, em João capítulo 17, Pai, eles não são do mundo, assim como eu não sou do mundo, por isso o mundo os odeia. Porque a nossa pátria é outra. O que Pedro está dizendo é que nós temos uma herança, e não é a herança desse mundo. Não é tempo, irmãos, de ajuntarmos tesouros nesse mundo. Não é tempo de nós ficarmos fascinados com a glória desse mundo.
Porque a glória desse mundo vai passar, gente. A glória desse mundo é vazia, meus irmãos. Pedro está dizendo que Deus preparou uma cidade para nós, nos céus. Nós temos essa herança, a Nova Jerusalém. E essa é a nossa casa. E Ele guarda essa cidade para nós. Mas o mais interessante, Pedro, além de dizer que Deus está preparando e guardando essa cidade para nós, Pedro também vai dizer que o Senhor está nos preparando e guardando a nossa vida para essa cidade, para esse lar para o qual nós estamos indo. Ou seja, nenhum de nós que cremos em Jesus perecerá pelo caminho. E é esse pano de fundo que Pedro tem aqui ao falar das tribulações. Ao falar das provações, Pedro vai dizer: irmãos, vocês precisam ter a alegria de Deus. O verso 6 começa assim: nisso vocês devem exultar. Exultar em quê? Nessa grande obra, a obra consumada de Jesus a nosso favor. Tudo isso aqui que Deus já fez por nós, nos eleger, nos fazer nascer de novo, nos dá uma viva esperança, nos dá uma herança. Nós precisamos exultar nisso, porque isso já está garantido. Já é nosso, nós somos herdeiros de todas essas coisas, porque em Cristo nós somos mais do que vencedores. Então nós recebemos tudo isso. Então isso já está guardado para nós. Então agora vocês precisam exultar. Em vez de vocês olharem para a sua fraqueza nesse mundo, olhe para a glória eterna de Deus. É para lá que você está indo e isso é inevitável. Então Pedro vai dizendo, nisso vocês devem exultar. Nessa glória que está reservada para vocês. Mas ao mesmo tempo, Pedro vai dizer, da mesma forma que vocês devem exultar na herança que esperam vocês devem exultar aqui e agora. Nós não, de forma alguma, não acreditamos no Evangelho, onde nós passamos por esse mundo capengando, como se a gente só esperasse agora morrer para ir para o céu, para desfrutar da alegria e do amor de Deus. Não é isso que Pedro está dizendo. Pedro está dizendo, nós temos tudo isso reservado para nós nos céus. Esse mundo, de fato, é hostil e é mau. Nós precisamos descobrir a alegria de viver aqui e agora com a máxima gratidão possível no nosso coração por aquilo que Deus está fazendo nesse exato momento nas nossas vidas. Ou seja, é possível desfrutar da grande bênção de Deus e da vida abundante que Jesus prometeu. O Evangelho de João, capítulo 10, no verso 10, quando Jesus disse, eu vim para que vocês tenham vida, e vida em abundância. Essa vida em abundância não se consumará apenas na era vindoura, mas essa vida em abundância é consumada aqui e agora. A gente experimenta essa vida em abundância hoje. E como nós experimentamos essa vida em abundância hoje? Olha que coisa interessante e paradoxal, meus irmãos. Nós não experimentamos essa vida em abundância hoje como se Deus colocasse a gente dentro de uma redoma e nos tornasse imunes ao sofrimento do mundo. Nós experimentamos essa vida em abundância de Deus no sofrimento, enfrentando esse mundo hostil. É isso que Pedro vai dizer, vocês precisam ter alegria no coração de vocês quando vocês passam por sofrimento. Vejam, o Pedro está dizendo, vocês vão ter alegria nesse mundo, essa vida em abundância, a despeito do sofrimento. Apesar de vocês sofrerem, passar por lutas, mesmo assim, pesando tudo isso, vocês vão ser felizes. Vocês vão ter uma vida em abundância. Não é isso que Pedro diz. O que Pedro diz é que nós vamos ter uma vida em abundância, uma vida cheia e plena da presença de Deus por causa do sofrimento. Ou seja, Deus usa o sofrimento na vida do cristão para nos trazer aquilo que nós chamamos de felicidade, de plena realização. Por isso Pedro vai dizer, exultem quando vocês estão passando por tribulações. E por que nós devemos exultar? E por que nós devemos desfrutar da presença gostosa de Deus no meio das tribulações? Pedro vai dizer, vocês quando passam por variadas tribulações, por várias tribulações, vocês precisam exultar. Nós vimos na semana passada que essa palavra várias tribulações, esse pronome vários, lá no grego ele é a expressão multicolorido, não é? Ou multivariado. Ou seja, o que Pedro está dizendo é que vocês vão passar por tribulações diversas. O crente passa por tribulação como qualquer outra pessoa nesse mundo passa.
Nós não somos imunes a nenhum tipo de tribulação. Não existe tribulação que Deus poupe seus filhos. As pessoas lá fora enterram os seus mortos. Nós enterramos os nossos mortos. As pessoas lá fora perdem o emprego. Nós também perdemos nosso emprego. As pessoas lá fora sofrem com câncer. Nós também sofremos com câncer. Pais cristãos enterram seus filhos. Qualquer sofrimento que você consiga elencar, que é possível nesse mundo, nenhum de nós está imune a ele, irmãos. Todos nós passamos por isso. Multivariadas provações. Todas as provações possíveis. Nós estamos sujeitos a cada uma delas. Mas o Pedro vai dizer, quando nós passamos por multivariadas tribulações, nós devemos exultar. Por quê? Porque olha só que coisa interessante, esse pronome vários é usado aqui para as tribulações, e o outro lugar onde esse pronome é usado também, o único lugar onde esse pronome é usado também é quando Paulo vai falar sobre a multigraça de Deus, o multiconsolo de Deus, as multimisericórdias de Deus. Ou seja, o que Pedro está dizendo é que nós devemos exultar, né, nas tribulações, porque quando nós passamos por várias tribulações, por multivariadas tribulações, é uma oportunidade, é um solo fértil, é um ambiente propício para que a gente experimente também a multigraça de Deus. Porque só aquele que sofre é consolado, gente. Só aquele que tem um coração apertado experimenta a graça de Deus. Só aquele cuja alegria nesse mundo é tirada experimenta a alegria que vem de Deus. Só aquele cuja paz nesse mundo lhe é tirada experimenta a paz de Deus. É por isso que Jesus vai dizer: deixo-vos a minha paz, e essa paz eu vos dou. Não dou a paz desse mundo. Não é assim? Então, quando Deus permite que a nossa paz nesse mundo seja roubada, é porque Ele quer nos dar a sua paz. Paulo vai dizer: paz que excede todo entendimento. Então, quando passamos por várias tribulações, é o instrumento que Deus usa para que a gente experimente da forma mais variada possível a graça de Deus, o consolo de Deus e o amor de Deus. Pedro vai dizer: exultem por causa disso, porque é nas tribulações que vocês são verdadeiramente consolados por Deus. Mas mais do que isso, né? Quando nós passamos por tribulações, nós devemos exultar, porque é dessa forma que Deus está trabalhando em nós para nos santificar. O sofrimento vem na vida do cristão, não para destruir o cristão, mas para aperfeiçoar o cristão, para nos tornar mais puros, mais parecidos com Jesus. A gente se converte e nascemos de novo, mas ainda trazemos na nossa maneira de pensar, na nossa maneira de agir, nos nossos relacionamentos, muita coisa que precisa ser purificada. E nós só experimentamos essa purificação quando o fogo da fornalha de Deus é aceso sobre nós, e aí as tribulações vêm sobre nós, é onde nós experimentamos essa graça de nos parecermos com Jesus. Irmãos, e não há nada melhor para o cristão, não há galardão mais elevado para o cristão, não há bênção maior para nossas vidas do que nós nos parecermos com Cristo. Parecer com Cristo é o alvo de todo cristão. É a alegria do cristão. É para lá que nós estamos indo. Um dia na eternidade, de glória em glória, para usar uma expressão do apóstolo Paulo, não é assim? Nós vamos ser transformados à imagem do Filho de Deus. Não é isso que está escrito em Romanos capítulo 8? Né? Depois leia Romanos capítulo 8. Foi estudo, inclusive, da EBD, né? A primeira parte, dessa manhã. Mas o apóstolo vai dizer que de glória em glória, Deus está nos transformando à imagem do seu Filho. Irmão, não sei se você já parou para pensar, mas às vezes eu me pego pensando que eu estou destinado na eternidade a me parecer cada vez mais com Jesus, a amar como Jesus ama, a pensar como Jesus pensa, a
a me embelezar como Jesus já é belo. Isso é fantástico, gente. A ira que existe ainda dentro de nós, as vaidades que ainda existem dentro de nós, os ídolos que ainda existem dentro de nós, Deus vai, por meio do seu Espírito, por meio das tribulações, vai nos purificando, nos santificando, até que nada disso mais exista. A única coisa que vai restar em nós é a imagem do seu Filho, que é a expressão do próprio Deus, sendo impregnada em nós. Essa é a nossa herança. Pedro vai dizer, então, exultem nisso. Exultem nessa verdade. Vocês são destinados a parecerem com Jesus de Nazaré. E mais do que isso, nós devemos exultar, porque quando nós perseveramos na tribulação, Pedro vai dizer aqui também no verso 7, que essa nossa perseverança, ela redunda em glória, em louvor, não é isso? E honra na revelação de Jesus. E mais uma vez, Pedro aqui, ele dá duplo sentido para essa expressão, porque a gente pode pensar assim, quando eu persevero na tribulação, eu estou dando glória, honra e louvor a Deus. Ou seja, o meu testemunho de fé, a minha perseverança, glorifica a Deus. Quando eu suporto as aflições como bom soldado de Jesus, o meu testemunho, a minha perseverança, está fazendo com que as pessoas em minha volta vejam o meu testemunho e deem glórias a Deus. Ou seja, eu glorifico a Deus, demonstrando a Deus a natureza da minha fé. E isso é verdade, né? Isso é verdade. Irmãos, em todo tempo, em todo momento, as pessoas estão nos notando. As pessoas estão nos lendo o tempo todo. Seja no nosso trabalho, na nossa família, e as pessoas percebem justamente quando o nosso testemunho, justamente quando as coisas não estão indo bem conosco. Quando nós estamos sendo provados na fornalha da aflição. De uma forma muito silenciosa, todo mundo olha para nós. Todo mundo observa como nós vamos lidar com as adversidades. Qual vai ser o nosso testemunho? Como nós vamos nos portar, se nós vamos blasfemar, se nós vamos murmurar contra Deus, se nós vamos desistir da fé, ou se nós vamos perseverar, se nós vamos manter a nossa confissão de gratidão e de confiança no Senhor. As pessoas olham para nós. E quando nós honramos a Deus com o nosso comportamento, quando as pessoas conseguem olhar para nós, mesmo nós desempregados, mesmo assim nós louvando a Deus, ou enfrentando uma enfermidade muito difícil, se mesmo assim nós perseveramos no nosso testemunho diante de Deus, mesmo quando nós somos traídos, nós somos destruídos, mesmo assim, se nós não murmuramos, se nós não falamos mal dos nossos ofensores, das pessoas que nos traíram, quando nós mantemos a nossa postura diante de Deus, das pessoas, isso redunda em glória ao nome do Senhor. Isso glorifica o nosso Deus. Isso Pedro está dizendo aqui. Mas Pedro está dizendo isso, mas está dizendo mais. Ele está dizendo que quando nós perseveramos, quando nós nos mantemos firmes na fé, a despeito das adversidades, essa honra, essa glória não é apenas dada a Deus, mas é também, essa honra e essa glória também é desfrutada por nós. Nós também somos honrados e somos revestidos de igual glória. Porque quando nós chegarmos diante do Senhor, quando o livro da vida for aberto, quando estivermos face a face com o nosso Redentor, e a história da nossa vida for contada, a nossa perseverança for ali afirmada, nós receberemos as nossas coroas, seremos coroados também com glória. Os próprios anjos irão reconhecer o nosso valor, não por causa dos nossos méritos, mas por causa dos méritos de Cristo. Seremos, irmãos, honrados diante de Deus. Deus irá nos revestir com a sua própria glória. Olha que coisa interessante, ao mesmo tempo que nosso testemunho glorifica a Deus, dá testemunho e dá glória a Deus, da mesma forma também, Deus vendo o nosso testemunho, Ele vai nos honrar. Às vezes nos honra até aqui agora. Às
Às vezes Deus é tão bom que antecipa essa honra e essa glória, porque às vezes as pessoas riem da gente, às vezes as pessoas desdenham da gente, às vezes as pessoas pisam na gente, às vezes as pessoas fazem tanta maldade quando nós estamos nas nossas fraquezas, e em vez delas estenderem as mãos, elas ainda nos pisam mais, mas mesmo assim, e muitas vezes, Deus permite tudo isso, mas depois Ele nos honra diante das pessoas. Não é assim? Não foi assim com José? Não foi assim com Daniel? Não foi assim com Mesaque, Sadraque e Abednego? Não foi assim com o próprio Jesus? Morreu, mas depois ressuscitou de forma gloriosa? Deus também guarda o nosso testemunho. Deus nos assiste nos nossos momentos de fraqueza. E Ele guarda o nosso testemunho para que um dia Ele possa nos honrar. Às vezes diante dos homens, mas sobretudo Ele irá nos honrar diante da sua própria glória. Quando estivermos na presença do Senhor, receberemos dele a nossa recompensa, que é o próprio Deus. Muito bem, Pedro está dizendo, então exultem, porque a perseverança de vocês certamente vai redundar em glórias a Deus, mas vai redundar também em glória para vocês mesmos. Deus não falha. E mais do que isso, quando nós perseveramos, Pedro vai dizer que nós vamos obter o fim da nossa fé, que é a salvação da nossa alma. Pedro, anteriormente, ele disse que Deus vai nos guardar. Nós vimos isso. Essa glória que está reservada nos céus vai ser nos dada, porque Deus está nos guardando. Mas aqui ele está dizendo que quando nós perseveramos, nós obtemos o fim da nossa fé, que é a nossa salvação. Ou seja, ao mesmo tempo que Deus nos guarda de tropeçar, nós também precisamos nos esforçar para manter a nossa confissão firme até o final. Deus nos guarda, mas nós perseveramos, né? Irmãos, e por que Deus nos prova? Por que Deus acende a fornalha e nos coloca dentro dela? Por que Deus permite que a gente passe por uma série de sofrimentos? Será que é para que Ele conheça a natureza da nossa fé? Será que Deus não sabe quem nós somos? É claro que Deus sabe quem nós somos. É claro que Deus sabe se a nossa fé é genuína. Ele é o Senhor, sabe todas as coisas. Ele conhece seus eleitos antes da fundação do mundo. Mas por que Deus nos prova então, já que Ele sabe da natureza da nossa fé? Já que Ele sabe que nós vamos perseverar até o final? Por que Ele permite que a gente passe por tribulações? Vejam, irmãos, Ele não nos prova para que Ele saiba quem nós somos, mas Deus nos prova para que nós possamos saber quem nós somos. Para que a gente saiba que fé nós temos. Qual é a natureza da nossa fé? Para que Deus não nos prova para que Ele saiba o que está no nosso coração. Ele nos prova para que nós possamos saber o que está no nosso coração. Ele não nos prova para saber se nós de fato o amamos. Ele nos prova para que nós possamos saber se de fato nós o amamos. Se Ele é mais importante do que qualquer outra coisa na nossa vida. Se de fato Ele é o Senhor da nossa vida. Porque quando nós somos aprovados, nós testemunhamos para Deus, diante das pessoas, mas também para nós mesmos, quem nós somos. Quem nós somos. É isso que Pedro está dizendo. Vocês vão obter, no final de tudo, justamente isso que vocês desejam, a salvação da fé de vocês. Muito bem. Muito bem. A partir do verso 10, a gente vai caminhando aqui para a nossa finalização. Pedro parece que muda de perspectiva, de assunto, porque ele vai falar sobre essa salvação que já foi, no passado, perguntada pelos próprios profetas e pelos próprios homens do passado, né, os heróis da fé do passado. Porque aqui é muito interessante, irmãos, e isso está na nossa cabeça, eu queria um pouquinho da sua atenção. Sei que nós já trouxemos muita informação, mas só mais um pouquinho, ok? Não desistam, né? Prestem atenção, isso é interessante. A gente acha muitas vezes que quando Jesus morreu e ressuscitou, perdão,
A gente acha que o cristianismo é uma fé completamente nova. Foi algo que surgiu depois que Jesus veio a esse mundo. É como se o Antigo Testamento se tornasse obsoleto, não tivesse absolutamente nada a ver com a nossa fé. Foi uma história e agora nós inauguramos uma nova história. Vamos jogar aquela velha história apenas ali no nosso baú, ali, do nosso livro do passado, mas que aquilo não tem nada a ver com a nossa fé. Não é isso. O que Pedro está dizendo é que essa fé que nós herdamos é a mesma fé dos nossos antepassados. Os profetas já vislumbravam essa fé. Os patriarcas já vislumbravam essa fé. É muito interessante você observar que Pedro vai dizer que o Espírito Santo que está em nós, olha só que interessante, verso 11, esses profetas investigaram qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas que eram indicadas pelo Espírito de Cristo, que nele já estavam ao predizer os sofrimentos que Cristo teria de suportar e as glórias que viriam depois desse sofrimento. O Espírito de Cristo já estava na turma lá da passada. Ora, mas Jesus não nasceu há 2000 anos atrás? Como o Espírito de Cristo já estava em Davi? Como que o Espírito de Cristo já estava em Isaías? Como que o Espírito de Cristo já estava em Jeremias? Olha que coisa interessante. Irmãos, olha que plano eterno de Deus, olha a salvação de Deus, como ela é grandiosa, porque ela abrange toda a humanidade desde Adão, o Novo e o Velho Testamento, cada página do Antigo Testamento apontam para Jesus de Nazaré. Então, Abraão, por exemplo, assim como nós, ele sofreu por amor a Jesus, mesmo não vendo Jesus ainda, mas já saudando Jesus de longe. Quando ele, por exemplo, vai sacrificar o seu filho, né? Nós temos ali uma parábola do próprio amor de Deus, do próprio Filho de Deus que deveria morrer por nós. Quando ele ia sacrificar Isaac, que é uma figura de Cristo, e ele vai dizer para o seu filho, Deus vai prover o cordeiro, meu filho. Abraão olhou 2000 anos atrás e viu Jesus. Né? Aliás, a palavra prover ali no hebraico, né? Deus viu antecipadamente o cordeiro. Abraão viu antecipadamente Jesus. Ou seja, a fé na ressurreição do seu próprio filho, como diz lá em Hebreus, era porque ele já tinha visto Jesus, mesmo não conhecendo a Cristo como nós conhecemos. A esperança dele estava no cordeiro que Deus futuramente iria prover. Assim também Daniel, quando estava ali na cova dos leões, e sofrendo ali por amor ao testemunho de Jesus, mesmo não conhecendo Jesus, mas sofrendo por amor a Jesus. E quando ele é jogado ali na cova, aí quando o rei fala, Daniel, o seu Deus pode te salvar? Daniel vai dizer, rei, vive para sempre, porque o meu Deus enviou o seu anjo. Quem é esse anjo? O próprio Jesus. Ele fechou a boca dos leões. Ele foi lançado ali naquela cova, sofrendo como nós sofremos. Mas ele já conseguiu vislumbrar o anjo que seria enviado para salvar todos, assim como salvou ele também. Assim como Mesaque, Sadraque e Abednego foram lançados na fornalha também. E ali na fornalha eles viram um quarto homem, que é o próprio Cristo, né? E o quarto homem também os libertou da fornalha. Assim eles colocaram a fé naquele homem que foi o libertador deles, uma própria figura de Jesus de Nazaré. Assim como Jacó lutou com Deus ali em Peniel, quando ele vai dizer, vi Deus face a face e a minha vida foi transformada, mesmo Jesus ainda não tendo nascido. O Espírito de Deus já estava em Jacó, o Espírito do próprio Cristo já estava em Jacó, testemunhando acerca do sofrimento daquele que é o Filho de Deus. O que isso significa? Isso significa que esse sofrimento que nós temos hoje, as lutas e as cicatrizes que nós temos hoje, foram experimentadas por todos os heróis da fé do passado. Se você ler a galeria dos heróis da fé em Hebreus capítulo 11, os heróis da fé, você vai ver que o autor dos Hebreus discorre de uma maneira muito bela, falando que todos esses homens, eles sofreram, foram cerrados ao meio, como o profeta Isaías foi cerrado ao meio. Outros morreram ao fio da espada, talvez Jeremias tenha morrido assim. Ele dizendo dos heróis do passado, dizendo que todos eles sofriam, mas eles vislumbravam de longe, saudavam de longe aquela cidade e aquele rei
que eles estavam sabendo que foram conquistados por ele. Todos eles deram testemunho desse sofrimento de Jesus, dando também para nós exemplo, para que a gente não fique perdido pelo caminho, para que a gente igualmente possa perseverar nessa fé. Amém? E por fim, o apóstolo Pedro vai dizer que esse sofrimento, esse testemunho do sofrimento de Cristo é algo que os próprios anjos desejam contemplar. Outra tradução diz, os anjos desejam escrutinar. Eles querem entender. Lá no grego, a ideia é que eles se debruçam sobre esse assunto. Irmãos, os próprios anjos desejam entender por que Deus precisou sofrer. Que sofrimento é esse que levou a Jesus à cruz por nós? Eles desejam entender esse evangelho. E mais do que isso, eles desejam entender por que nós ainda, mesmo a despeito do sofrimento, nós continuamos amando a Jesus. Os anjos precisam e desejam entender isso, eles se debruçam sobre isso porque é belo demais. Porque às vezes a gente é acusado de ser uma religião entorpecedora, como se os crentes viessem aqui para a igreja apenas para parar de sofrer, como se nós seguíssemos a Jesus apenas porque é um bom negócio, como se seguir Jesus significa você ter cura, você ter prosperidade, você ter dinheiro no banco, você parar de sofrer. E as pessoas às vezes nos acusam, não é? A religião é o ópio do povo, vocês estão aí porque vocês estão viajando, estão se narcotizando. Quem pensa assim, quem fala assim, não entende a natureza do cristianismo, porque nós passamos por muitas tribulações e muitas lutas, e mesmo assim nós mantemos a nossa confissão de fé. E Pedro dizer, vocês perseveram mesmo sem ter visto Jesus, vocês já o amam. Irmãos, isso é loucura. Quem aqui já viu Jesus? Já viu mesmo assim como Pedro viu? Pedro está dizendo, eu vi Jesus, mas vocês não viram. E olha que coisa bela, vocês enfrentam sofrimentos por alguém que vocês nunca viram. Vocês negam prazer por alguém que você, de fato, ainda não viu de carne e osso. Mesmo assim, vocês perseveram nisso. Os anjos não entendem isso, gente. Mas essa é a beleza e a natureza da fé que nós temos. É por isso que nós devemos exultar, porque só Deus pode produzir uma fé dessa forma. A gente conseguir pagar o mal com o bem. A gente conseguir desfrutar alegria e paz em um mundo onde a alegria e a paz não são negadas. Isso é só o Evangelho de Jesus é capaz de fazer. Que Deus nos abençoe, Deus nos dê a sua graça nessa manhã para que a gente entenda essa palavra. Muito bem. Feche os olhos, vamos orar mais uma vez, agradecendo ao Senhor. Mais uma vez, Senhor, muito obrigado por essa manhã de estudo, pela tua presença entre nós. Ó Senhor, que o Senhor possa, pelas suas misericórdias e pelo poder do teu Espírito, abrir os nossos olhos para que a gente entenda de fato tudo aquilo que nós aprendemos aqui hoje e que não apenas esses ensinamentos enchem a nossa mente, mas mudem a nossa maneira de viver, Senhor. Mudem a nossa maneira de nos relacionarmos contigo, Pai. Enche nosso coração de gratidão, de alegria, de exultação. Nos ajude, ó Deus, a percebermos o Senhor no meio da fornalha, a percebermos o Senhor na cova dos leões, a percebermos o Senhor quando a vida dos nossos filhos estão colocadas em risco. Nos ajude, Senhor, a olharmos firmemente para Cristo, assim como o nosso pai Abraão fez, assim como Daniel fez, assim como, ó Deus, os heróis do passado fizeram, Senhor, e que não tiremos os olhos de Ti, Senhor. Nos ajude a perceber e a perseverar nessa verdade, Pai. Nos abençoe, que a Tua graça esteja sobre nós. É assim que oramos, no nome de Jesus. Amém, amém. Irmãos, domingo cheio da graça a todos. Logo mais à noite, se Deus permitir, mais uma vez estaremos juntos. Estamos hoje no último domingo falando sobre ansiedade. Participe conosco. Até lá.